Estamos de volta com Mulheres e agora chegou o momento de falar sobre a nossa saúde. Você sabia que setembro é o mês do coração? Pois é, estamos no Setembro Vermelho. Nesse período no Brasil há muitas campanhas de conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares. Afinal, cautela nunca é demais, né? E por isso que hoje a gente recebe aqui no estúdio o cardiologista intervencionista Dr. Marcelo Cantarelli para um bate-papo sobre doenças cardíacas, sobre a saúde do nosso coração de uma forma geral. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos que você mandou pra gente, né, essa semana. Mas a gente está precisando atentar mais ultimamente para a saúde do coração do que historicamente já fazíamos? Sim, sem dúvida, porque apesar de a gente conhecer, né, hoje, quais são os fatores de risco que levam a pessoa a ter uma doença do coração e do que a gente precisa fazer para fazer a prevenção disso, ainda estatisticamente, né, a doença do coração, o infarto do miocárdio, a doença cardiovascular, se a gente somar o derrame, ainda são as doenças que mais matam no nosso planeta, tá certo? Mais de 18 milhões de pessoas desaparecem por ano por doença cardiovascular. 18 milhões de pessoas. Gente, é que mais mata no mundo. Exatamente. E no Brasil não é diferente, né? Nós somos os campeões, tá certo? Infarto, derrame, as doenças que mais matam. E o que se observa, isso você colocou muito bem, é que com o passar dos anos, né, essas doenças acabam incidindo, principalmente o infarto, em pessoas cada vez mais jovens e também no gênero feminino, né? E isso é uma constatação. E a gente precisa, então, ter sempre essa conscientização, né, constante de campanhas para que as pessoas se lembrem que a gente precisa se cuidar, porque se cuidar começa em casa, né? Com a conscientização, com a educação, com o que você tem que saber fazer para se prevenir e até se identificar se alguém está tendo um infarto, se você está tendo um infarto, já que o melhor tratamento é você ir rapidamente ao hospital e ter lá a sua artéria desentupida pelo cateterismo, angioplastia, para sobreviver ao infarto. Então, essas informações são muito importantes. Tá. E quais são as doenças, as principais doenças cardíacas que mais afetam os brasileiros? A mais frequente no Brasil é a doença coronariana, né? Então, as artérias coronárias do coração, elas podem sofrer um processo em que acontecem pequenas obstruções causadas por placas de gordura. Essas placas de gordura, cujo núcleo é o colesterol, elas vão crescendo até obstruir uma artéria, tá certo? Ou, às vezes, acontece dessa placa de gordura ali se acidentar, quebrar, e vem umas plaquetas, elementos do sangue, e fecham ali, formam um coágulo, e isso é um infarto, que acontece agudamente, e aí a placa não precisa estar muito obstrutiva, né? Então, a doença isquêmica ou angina, o infarto, tudo isso é a doença coronariana. Essa é uma doença muito prevalente. E no Brasil, a maior causa de internação nos hospitais é a insuficiência cardíaca. É quando o coração, o músculo cardíaco fica enfraquecido e ele não consegue, então, bombear o sangue adequadamente. A pessoa começa a ter cansaço, falta de ar, porque o sangue se acumula no pulmão. Começa a ter edemas, inchaços, porque a circulação também não consegue acontecer adequadamente. A insuficiência cardíaca pode ser causada por várias doenças que afetam o músculo cardíaco. E são várias. E hoje em dia é realmente a maior causa de internação nos hospitais do Brasil. Você comentou que as mulheres estão tendo com bastante frequência problemas cardíacos atualmente. Foi sempre assim ou antes os homens manifestavam mais? Na verdade, se a gente for falar de infarto do miocárdio, né? Se a gente voltar no tempo, vamos voltar para os anos 60, né, o anos 50, de cada 10 pessoas que infartavam, uma era mulher. A cada 10, uma era mulher. Era mulher, tá. Hoje, de cada 3, vamos colocar 3, uma é mulher. Nossa, reduziu muito. Muito. E quais são os fatores? Em alguns locais fica meio a meio. Tá. Então, o que justifica isso, na verdade, é que a mulher que tem um fator protetor, que é o hormônio feminino, né? Então, na fase pré-menopausa, teoricamente, ela está protegida contra o infarto. Mas, dos anos 60 para cá, houve mudanças importantes na alimentação da mulher, na vida da mulher, no trabalho, nos hábitos. Então, a mulher passou a fumar,
a fazer uma alimentação não adequada, mercado de trabalho, começou a trabalhar, estresse no trabalho. Então ela, além de trabalhar, ela tem que cuidar de casa, então ela fica a cabeça aqui e lá, diferente até do homem, né? Então, esses hábitos da vida moderna, entre aspas, né, fez com que ela tivesse fatores de risco, começassem a aparecer esses fatores de risco que levam a ter um infarto. E quais são os fatores de risco, né? O mais prevalente, o mais comum é a pressão alta. Então tem a pressão alta, depois o colesterol alto, o diabetes, esses 3 são os principais. E aí vem o estresse, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e a herança genética. Desses todos, a herança genética é algo que a gente não consegue mudar. O restante todo a gente controla. Mas todos os outros são fatores modificáveis. Você controla a pressão, controla o diabetes, ou tenta evitá-los, tá certo? Controla o colesterol. E aí você faz controle de estresse, atividade física, para deixar de ser sedentário, controle do peso, para não ter obesidade. Então, e parar de fumar, né? Então, essas mudanças são extremamente necessárias para que a gente possa reverter essa estatística, né? No Brasil, mais de 800 pessoas morrem por dia de doença cardiovascular. Por dia? Por dia. Gente, esse número é gigantesco. Exato, é uma pandemia constante. Sim. Né? É uma epidemia constante. Porque esse número não cai. Crônica, exato, né? Crônica. Uma coisa que a gente está difícil de conseguir voltar, né? Do contrário, imagino que alimentação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, níveis de estresse é uma coisa que a gente também não está conseguindo fazer diminuir, então tem tudo para aumentar ainda mais se a gente não atentar para isso, né, doutor? E a gente estava comentando, né, que as nossas gargantas não estão boas pelo tempo seco. Sim. Mas hoje estudos já comprovam que fatores ambientais aumentam mortalidade por doença cardiovascular. A poluição do ar e os excessos de temperatura. Esses extremos que a gente está vivendo também são perigosos. Extremos de temperatura e a poluição ambiental, do ar poluído, aumenta também a ocorrência de morte por infarto e por outras doenças. Porque bagunça o sistema todo, a gente Exato. pode chamar assim. Exato. Gente, que coisa. Eu ia justamente entrar nesse assunto, né? Porque afinal de contas é um tema que está muito em voga agora, está todo mundo comentando a respeito dessa secura, das queimadas, da qualidade terrível do ar. São Paulo está sendo classificada como a cidade mais poluída do mundo faz uns 3 dias. Amanhã a gente vai ter um recorde de temperatura no inverno. Está previsto 39 graus. Então, assim, a gente está vivendo realmente extremos. E aí a saúde sofre como um todo. E o coração, claro, está envolvido nisso também, né, doutor? Para você ter uma ideia, tem estudo global, né, que é coordenado pela McMaster University lá do Canadá. E aqui no hospital, aqui no país, algumas instituições participam. Aqui em São Paulo, o Hospital Oswaldo Cruz. O estudo PURE, que é um estudo grande, né, que vários países participam, um estudo populacional, eles conseguiram medir isso, né? Então, para cada grau acima de 20 graus ou para cada grau abaixo de 20 graus, aumenta entre 4% a 8% a ocorrência de doença cardiovascular, a morte cardiovascular, né? E o fator da poluição, tanto a poluição ambiental como a poluição doméstica também elevam essas taxas de mortalidade. Então é muito importante a gente se preocupar, né? Não só com o que a gente já sabe, né? E que a gente sempre bate na tecla de alimentação, atividade física e tudo mais, mas que haja uma conscientização global dos governantes, né? Porque, lógico, cada um faz a sua parte, mas a gente precisa realmente de pensar numa política global de redução de poluentes, né? De queimadas e tudo mais, para que a gente tenha realmente uma vida mais saudável. Cuidar do ambiente que a gente vive, né? Porque ele incide diretamente na nossa saúde, né? A gente está aqui falando em ambiente, em cuidar e ter um ambiente saudável. Isso também começa na cozinha, com as escolhas que a gente faz no mercado. Então a gente tem aqui uma mesa bem dividida, dá para perceber, né? Quais são os alimentos que a gente pode classificar aqui como nocivos à saúde, de uma forma geral, principalmente a saúde do coração, e quais seriam os bons. Vamos começar a falar aqui dos ruins. De uma forma geral, o que a gente tem aqui? Tem sal, tem açúcar, tem gordura animal, né? Tem manteiga em excesso, tem esses salgadinhos, o álcool, né? Enfim, ali os ultraprocessados, né? Naquele potinho ali, aqueles bolinhos, biscoitos, bolachas. Tudo isso o coração detesta.
Pois é, e a gente adora, né? Isso que é duro, né? Tudo que é saboroso. Tudo que é muito saboroso, quem né, vê doutor? cara não vê coração, né? Então, assim, ali é o ruim, mas tudo que é gostoso está daquele lado, né? Enfim. Mas o que acontece é o seguinte, a gente aprendeu, né, com esses anos todos, que os alimentos industrializados, ultraprocessados, né, eles são ruins, eles trazem um alto grau de gorduras saturadas, né? Fora outras substâncias que não são naturais. Além disso, a gente tem que entender que o colesterol, ele é do reino animal. Você não tem colesterol em legumes, verduras, frutas, ele faz parte do reino animal. Então ele vai ter na carne, nos derivados do leite. Então por isso você tem ali a manteiga, tá certo? Tem a carne, a gordura da carne. E a gente tem que entender também que algumas coisas em excesso também vão fazer mal. Hoje a gente sabe que o açúcar, o carboidrato, né, o açúcar em excesso, tanto ele vai favorecer o diabetes, como ele também vai participar da fabricação de gorduras, colesterol e triglicéridos dentro do organismo. O sal em excesso, ele vai levar à hipertensão arterial, isso tem uma relação direta. E ali nós temos a bebida alcoólica, que também é rica em carboidrato e que para quem tem diabetes e para quem tem triglicéridos, que é um tipo de gordura no sangue, também é ruim, né? Entre os embutidos, nós temos ali os exemplos da salsicha, eles são muito ricos em sódio, né? Sódio é sal, então é ruim para pessoas que têm pressão alta. Então a dieta que a gente tem que pensar é, puxa, eu tenho que ser uma dieta que não vai me prejudicar para o lado do diabetes, nem para o lado da hipertensão arterial, nem para o lado do colesterol, que são fatores de risco. Então ela tem que ser pobre em gorduras saturadas, pobre em açúcar, pobre em sal. Tá. E aí você vem para esse lado, onde você tem legumes, verduras e frutas, que eles são ricos em fitoesteróis, que é o colesterol do reino vegetal, mas que no organismo eles competem contra a absorção do colesterol, ajudam a reduzir o colesterol. E, além disso, quer dizer, tem nutrientes, são extremamente saudáveis, né? As frutas têm fibras, ajudam a digestão. As fibras também ajudam a eliminação intestinal do colesterol. E aí nós vamos para as castanhas e nozes. Elas são ricas num tipo de gordura saudável. Lá nós temos as gorduras saturadas e aqui as insaturadas, poli e monoinsaturadas, além aqui dos cereais, né, farelos, aveia. Esses elementos, e essa gordura boa, né, ela leva a uma melhora do colesterol. Então, essa é uma dieta saudável. A gente tem aqui, do lado de lá, a carne vermelha, que é rica em gordura. O problema é a gordura da carne, tá certo? Sim. Você tem que ter uma moderação nisso. E aqui a carne do peixe. A gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Porque são os ômega 3, 6, 9, enfim, e principalmente os peixes de água fria. Então, o peixe é um elemento saudável, assim como o azeite. Os azeites, apesar de ter carboidrato, você dosar um pouco, mas eles têm uma gordura, que é uma gordura boa, que são as gorduras insaturadas. Então, azeites e castanhas e nozes trazem essas gorduras boas. Se a gente olhar desse lado de cá, tudo que eu falei está dentro da dieta mediterrânea. Que é tida como a dieta mais completa, mais saudável do mundo, tá certo? Pensando-se na saúde do coração e você reduzir infarto e hipertensão. Puxa, doutor, mas eu nunca mais vou comer um bolinho, uma manteiga, um pão, tomar uma cerveja, um churrasco. Não, na verdade, você não deve fazer daquele lado um hábito diário. O seu hábito diário tem que estar do lado de cá. O que é hábito, agora, né? O que a gente faz sempre, né, doutor? Exatamente. O teu almoço, tua janta e tudo mais. Agora, lógico, você não vai deixar, sabe, de ir num churrasco, de comer uma pizza no fim de semana. Ou seja, você tem que saber que isso vai ser em determinadas ocasiões, não vai ser o seu dia a dia. E no teu dia a dia você tem que procurar realmente uma alimentação mais saudável. E falando na alimentação, aqui na frente a gente tem as uvas, que é interessante a gente falar sobre elas também, porque existe ali uma informação de que tem bastante coisa boa na uva para o nosso coração. Aí, quando coloca o álcool, uma coisa é o suco de uva, aí quando coloca o álcool e a gente fala que o vinho também é saudável para o coração, essa é uma informação correta ou não? Em parte, porque na verdade é o seguinte, o que é interessante da uva, né? A uva é uma fruta vermelha, então todas as frutas vermelhas, e a gente pode chegar até a jabuticaba, né? Então a casca vermelha, ela é rica em antioxidantes, em resveratrol, que são elementos que favorecem
a circulação, o metabolismo do colesterol, então são saudáveis. Qual a diferença do suco de uva e do vinho? Além do álcool, na verdade, é que no vinho você vai usar uma quantidade de uvas muito maior do que no suco. Então você vai ter uma quantidade maior de antioxidantes. E a depender, inclusive, do tipo da uva que é usado no vinho. O álcool separadamente, já tiveram vários estudos, tá certo? Mas que mostram o seguinte, que o álcool em si, isoladamente, ele não traz benefício para o coração. Então, por exemplo, se você colocar do lado a cerveja e um vinho, tá certo? O vinho vai ter esse benefício dos antioxidantes, a cerveja não. Os dois têm álcool. O álcool, qual que é o problema do álcool? É o álcool em excesso. Então, se você tomar bastante, a pressão sua vai subir, a frequência cardíaca vai subir. E se você tiver algum probleminha e não sabe, você pode desencadear algum problema. Derrame, infarto, por exemplo. Aproveitando então Setembro Vermelho, a gente vai ficar muito atento à saúde do coração, do corpo todo sempre, né? Mas fica o alerta, especialmente esse mês, para que você se lembre dos check-ups, dos exames, principalmente se tiver uma questão hereditária com aquela pessoa, né? O check-up tem que ser feito ainda antes, né, doutor? Sim, se você tem familiares diretos, pai e mãe, por exemplo, né? Que tiveram doença cardiovascular antes dos 60 anos, meu pai teve um infarto, meu pai teve angina, minha mãe teve assalto. Então, é melhor que você já faça o teu check-up, tá certo? Entre os 20 e 30 anos, antes dos 30 anos. Agora, se você não tem familiares diretos com doença cardiovascular, você pode fazer o teu check-up aí depois dos 30, tá certo? Mas é uma idade boa para começar. Mas é importante a gente colocar que sim, o check-up, o primeiro check-up que a gente faz na vida é quando a gente nasce. Você sai, o pediatra te pega e ele vai examinar, colhe sangue, exame aquilo, então faz o primeiro check-up. Então esse é um hábito que a gente tem que ter durante a vida. Consultas regulares com o pediatra, depois com o médico, enfim, para que você tenha realmente o conhecimento do teu organismo. Você tem que saber se o teu coração é saudável, essa é a primeira coisa, e a partir daí fazer a prevenção. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, viu? O papo foi ótimo, como sempre. Deixo o convite para que volte, claro, e a gente continue falando sobre nossa saúde e os cuidados essenciais. E aí você, quer continuar mantendo contato, você vai começar a seguir no Instagram, @MarceloCanta, é isso? @MarceloCanta, tudo junto? Isso. Tem um pontinho ali no meio não, né? É que eu sou meio cegueta às vezes. @MarceloCanta. Ou então, @SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Certo. Ainda bem que você me ajudou aí, que o nome é comprido. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Ótima tarde para você. Obrigado.